RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral! Este é o 7º episódio da 2ª temporada do RIBcast 2024-2025. Vocês já me conhecem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil. E como o episódio anterior, esse retrata mais um tema desafiador para o Registro de Imóveis do Brasil e para a economia do nosso país. Falar de economia do Brasil significa falar dos desafios do registro de imóveis junto ao agronegócio. Esse tema, que envolve um setor importantíssimo para a nossa sociedade, representa 49% da pauta exportadora total do ano de 2023. E, curiosamente, tivemos um aumento de 4,8% em 2023 de exportação. Vocês sabem quanto isso significa para a nossa economia? 7,68 bilhões. O setor representa ainda 23,8% do PIB nacional em 2023. Um setor com tanta importância econômica para o nosso país, com certeza precisa da proteção e de segurança jurídica que os registradores imobiliários conseguem proporcionar com a sua expertise. Sobre esse tema, nós tivemos recentemente a Lei do Agro, que é a Lei 13.986 de 2020, a Lei 14.130 de 2021 e a Lei 14.421 de 2022. Para debater esse tema, é imprescindível ter a presença de duas personalidades profundamente conhecedoras. Não posso deixar de apresentar o meu colega de estado e meu companheiro de algumas outras apresentações, o registrador de Terra Roxa, no Paraná, Marcelo Cavalli. Tudo bom, Marcelo? Olá, Érica, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente no RIBcast para conversar sobre essa questão do agro que me é tão cara e que eu gosto demais e admiro demais esse setor. Obrigado. Obrigada, Marcelo. A honra é sempre minha trabalhar ao seu lado. Para completar a nossa dupla, contamos também com o registrador de imóveis de Amambai, no Mato Grosso do Sul, e também presidente da Associação de Registradores do Estado, Rafael Cabral. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia, Érica, tudo jóia, estamos com você? Como apresentado, meu nome é Rafael, sou registrador de imóveis na cidade de Amambai, que faz parte do Cone Sul aqui, e é uma cidade que compõe uma região que é forte no agronegócio, né? Tanto de produção de grãos como de produção de animais, aí, suínos, bovinos e até outras fontes de proteína. Queria agradecer o convite e obrigado a todos no Mato Grosso do Sul aqui, que é um estado que compõe o Centro-Oeste, que eu acho que é uma das maiores regiões, né, agroprodutora do mundo. Com certeza, é sempre uma honra, Rafael. No nosso último episódio, falamos de um tema que sai, inclusive, do meu coração, que é a região amazônica, e hoje, assim como você, aqui de Mandaguari, nós tratamos de um tema que é tão importante para todo o Brasil e também para o Paraná, que é o tema do agronegócio. Para a nossa primeira pergunta, eu diria que é uma pergunta mais ampla, mas para mim, com certeza, a principal e essencial. Eu queria ouvir de vocês, em linhas gerais, começando pelo Marcelo, como o registro de imóveis contribui para dar mais segurança para o agronegócio. Marcelo, responde para a gente esta pergunta, que é o eixo principal da nossa relação com esse setor econômico tão importante. Érica,
na minha perspectiva, o registro de imóveis ele desempenha um papel fundamental, né? Não só em relação ao agro, né, mas em relação a toda a atividade econômica, pois é o registro de imóveis que garante segurança jurídica, né, para todas as propriedades brasileiras, em especial as propriedades rurais, né? E o que eu visualizo é a existência de vamos colocar um tripé, né? Essa relação que é formada pelo registro de imóveis em uma ponta, o produtor rural na outra e o mercado financeiro, né, na outra, né? Então, esses três atores, eles desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da atividade econômica, né, que permeia o setor do agro e todas as cadeias correlatas, né, que dependem disso. E assim como na figura do tripé, sem uma das pernas não é possível que se sustente, né? Então, o registro de imóveis ele tem um papel fundamental nessa relação, né, na medida em que garante, sim, segurança jurídica, né, e contribui para a sustentabilidade desse sistema, né, dessa atividade econômica em si, né? Excelente. Rafael, já pegando esse gancho do Marcelo e falando desse tripé mercado, registro e produtor rural, quais são os serviços que nós, enquanto registradores, podemos oferecer para auxiliar o produtor rural e o mercado financeiro na relação dessa segurança e do mercado? Os serviços, eles, que a gente pode compor, que eles falam uma infraestrutura, tanto legal, né, que são usados, né, de registro propriamente dito, que vai ser a hipoteca do imóvel, vai ser o penhor do produto ali que está sendo oferecido em garantia, pode ser o grão, pode ser uma soja, o milho, a mandioca, a cana, o que está sendo produzido ali naquela área, e pode ser também outras formas de você garantir essa propriedade. Por exemplo, alienação fiduciária, tanto do bem móvel quanto do bem imóvel, ou seja, tanto a sua propriedade quanto o maquinário, por exemplo, que o produtor precisa adquirir ali, a colheitadeira, o pulverizador. Então, além de ser uma forma de investir na atuação, né, no próprio desenvolvimento econômico ali da atividade, para crescer, inclusive, seja expandindo área, tecnologia, esses bens, eles são uma forma eles chamam os colaterais, né, que são as garantias que são prestadas para o produtor reverter, para o proprietário rural reverter na atividade. Não só o proprietário, mas como o produtor, como um todo. Tem o pessoal que arrenda, então esses instrumentos também são levados a registro, não propriamente no registro de imóveis, mas pode ter um RTT envolvido aí, um registro de títulos e documentos. Então, são formas de garantir e de dar uma facilidade, uma proteção a esse crédito. Então, quem investe ali, que tem o ônus, que tem todo o trabalho, que tem todo o risco, o banco, uma instituição financeira, ela ela vai olhar nem sempre com bons olhos para investir em qualquer pessoa. Esses bens vão proteger aquela pessoa. No caso, quem está fazendo a parte financeira, quem está emprestando a grana, né, o dinheiro, para aquele produtor desenvolver a atividade dele. E, com isso, qual que é a proteção nesse sentido que o cartório dá? Ele garante esse bem com o registro. Você leva ao cartório aquela cédula, aquele contrato de hipoteca, ou qualquer outro instrumento que seja hábil, qualquer contrato que tenha uma garantia ali envolvida para a produção do crédito, para a produção que vai reverter, né, no aspecto econômico, tanto para o produtor quanto para o país em si, vai garantir o acesso mais fácil ao crédito, um crédito mais seguro, que tem uma cadeia de proteção no país inteiro. Ela vai ser publicizada, todos podem ficar sabendo daquele crédito, vai ter a garantia dos credores, porque aquele crédito pode não ser só para uma pessoa, pode ser 1, 2, 3, 4 pessoas ali
aquele crédito pode fomentar várias atividades na mesma área. Então é toda uma rede de produção de segurança, não só legal quanto econômica também, porque atrás disso aí também tem investidores aí, por exemplo, numa bolsa de valores, no mercado de balcão, colocando dinheiro nisso aí, igual fundos imobiliários, né, imobiliários no caso, que tem as rendas do aluguéis, tem gente comprando essas cédulas que são emitidas aí pelos produtores rurais. Então essas cédulas passam a circular no mercado financeiro também. Então essas garantias são um lastro desses títulos. Interessante, Rafael. Um tempo eu já fui tabeliando o interior do estado. E lá eu aprendi o ciclo e o movimento do próprio cartório a depender das safras, né? Da necessidade do produtor agrícola, da necessidade das próprias cooperativas de ter um atendimento diferenciado, às vezes até mais humanizado para alcançar o produtor rural, diante daquela safra, daquele momento econômico que o produtor precisa. Acontece com você aí no Mato Grosso do Sul, e peço também para o Marcelo responder, essa oscilação da safra. Nós somos registradores imobiliários, mas com atividade econômica tão aquecida em prol do agro, é natural que o nosso conhecimento se volte também para essas ondas produtivas, não só para o pequeno produtor rural, mas para o grande, para o investidor, para as grandes cooperativas. Como que é a tua experiência aí no Mato Grosso do Sul? Dada a importância, né, eu estava vendo até hoje na CNN que o agro, a responsabilidade do agro pelo produto interno bruto brasileiro, pela balança comercial e pela geração de emprego, né, são números econômicos do país inteiro. Estava vendo que o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e Rondônia são os estados do país com menor índice de desemprego. Isso gera toda uma economia, né? Isso movimenta desde a cidade pequena à cidade grande, porque não fica só num nicho só. Quanto à pergunta propriamente dita, qual que é o problema? A gente está aqui numa segunda quebra de safra. Por quê? Principalmente por falta de chuva. Não choveu o esperado, a produção foi fraca em alguns lugares e é a segunda vez já dentro do mesmo período. No Rio Grande do Sul, no ano passado, se não me engano, deu uma seca muito brava, fora agora com as enchentes, ou seja, é um outro problema ambiental que ocorreu, né, por forças naturais, e no Rio Grande do Sul teve ainda esse agravante. E aqui com a quebra, o que acontece? O produtor tem que normalmente renovar, passar os prazos para frente, ou reforçar as garantias para custear aquela produção. Porque em alguns casos o produtor não conseguiu nem passar o custeio. Alguns vão gerar o seguro. Houve casos, principalmente no Rio Grande do Sul, que o seguro não deu conta nem de pagar todos os produtores. Então é toda uma cadeia que vai quebrando. Essa cadeia que vai quebrando, aquela cédula que foi emitida, que foi vendida lá no financeiro, quem comprou aquele título no mercado financeiro pode não receber. Tem toda uma infraestrutura toda imbrincada, né, toda interligada, que pode dar problema. Então, qual que é as atividades que o cartório pode ser mais próximo assim, ao produtor rural? Informando, avisando, explicando, trabalhando junto, prazos céleres, você recebeu o título, registra, o produtor pode ter determinados créditos, que os juros é aquele último dia que ele vai conseguir aquele juros melhorzinho para ele, porque senão no próximo dia está um e meio mais caro. Isso no final faz uma diferença grande. Então mesmo que uma cédula ali, por exemplo, tenha um prazo de 3 dias para registrar, não custa nada o registrador qualificar e fazer o registro no dia, sendo possível fazer, porque é uma forma de você contribuir com o desenvolvimento econômico em todo o país. Isso. Outras formas de informar o produtor, você pode informar no CCIR, deixar disponível na sua serventia quando para renovar o cadastro, porque isso pode influir também em acesso ao crédito. O CAR, apesar de não ser obrigatório você informar o produtor dos óbices que tem, das informações que tem, né, para você fazer o cadastro ou manter ele regular, das alterações legislativas que tem,
igual que a gente pode falar depois sobre a faixa de fronteira, por exemplo, que é onde nós estamos situados aqui, que está mexendo bem com alguns estados. Então, é toda uma forma de trabalhar, não só o serviço em si, mas de trabalhar a conscientização, principalmente, trabalhar a educação do pessoal, informar, que é a publicidade, né? Que temos inerente à atividade, mas que a gente pode trabalhar de outras formas. Marcelo, e na tua cidade, qual experiência você pode trazer de atendimento, segundo a safra, segundo o movimento agroeconômico de vocês? Olha, Érica, assim como o Rafael colocou para a gente, além da questão climática, né, nós ainda estamos sentindo os reflexos da pandemia, né? Em que sentido? Tá? Todo mundo recorda que na pandemia os preços virou aquela loucura, né? E o que nós temos aqui são commodities, né? Soja e milho. E, né, por serem commodities, lei da oferta e da procura, houve uma disparada nos preços, né? Então eu me recordo da soja tá batendo lá na casa dos R$180 a saca, o milho na casa dos R$100, e hoje a soja voltou ali para a casa dos R$100, R$120, o milho na casa dos R$40, R$50, R$30, dependendo da região. E agravando a isso, ainda nós temos o problema climático, né? Então, o custeio também que ficou alto, né? Muito caro, né? Então, assim, aquela obrigação que o agricultor contraiu, né, há 2, 3 anos atrás, com um custo de produção cotado na base de troca, né, da commodity, praticamente o dobro do que ela se encontra hoje. Então, o que o agricultor precisava produzir para pagar, assumir aquela, adimplir aquela obrigação, hoje ele precisa produzir o dobro. Mas ele não está produzindo o dobro porque nós estamos com um problema climático, né? Então, de fato, é uma situação que agrava muito, né? As regiões, né, os municípios sentem isso na economia, porque é a mola propulsora, né, da economia. Não obstante, né, Terra Roxa ser conhecida nacionalmente como capital nacional da moda bebê, né, porque temos um setor de roupas aqui que é bem pujante também, né, mas o agro ele ainda é aquilo que sustenta toda a economia. E como o Bruno colocou, o Rafael colocou, isso é uma cadeia, né? Uma corrente. É o produtor que não colhe, que não vende, que não gera riqueza. Isso reflete no comércio da cidade. E aí a seguradora que estava entrando no mercado naquele ano, que não dá conta de arcar com os contratos que ela foi contratada para cobrir, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então, sem dúvida, o registro de imóveis também é afetado nisso, né? Então, sempre ter em mente que nós fazemos parte dessa cadeia produtiva, né? A nossa contribuição, ela é importante para o setor, né? E a nossa função é estar aqui para apoiar a população, apoiar essa cadeia econômica e prestar o serviço da melhor forma possível. Excelente, Marcelo. Concordo com você e assino embaixo. Nós, registradores de imóveis, fazemos parte dessa cadeia produtiva. Perfeito. A próxima pergunta continua sendo para você, Marcelo. O cenário de concessão de crédito rural sofreu grandes transformações nos últimos tempos com a nova lei do agro. Outras leis também vieram atrás da lei do agro, como a lei 14.421 de 2022 e, inclusive, a lei anterior de 2021, que é a lei 14.130, que também impactaram esse trabalho. Marcelo, explica para a gente quais foram as inovações e o que elas trouxeram para o trabalho dos cartórios, dos produtores rurais e das instituições financeiras.
Muito bem. Então vamos começar pela lei do agro, né, Érica? Ela, sem dúvida, inovou, e aí volta a figura do tripé, né? Porque as mudanças realizadas pela lei, ela não afeta só o registro de imóveis, ela afeta o registrador de imóveis, ela afeta o produtor rural e ela afeta o mercado financeiro, né? Eu vou destacar duas contribuições que vieram com a lei do agro, né? Uma que foi a possibilidade, a criação, né, de um mecanismo novo chamado Patrimônio Rural de Afetação e a cédula imobiliária rural, que está ali umbilicalmente ligada, né, ao Patrimônio Rural de Afetação, que sem dúvida vem como um mecanismo que facilita o acesso ao crédito, né? Destaca ali uma parte do patrimônio para ficar afetada aquela obrigação e também facilita a eventual execução desse crédito, né? Infelizmente, aqui na nossa realidade no Paraná, ela não tem uma aplicação ampla por conta de uma vedação de proteção às pequenas propriedades, né? Então, propriedades abaixo de 4 módulos não podem sofrer, não estão sujeitas a esse tipo de garantia. Então, nós acabamos não vendo isso na prática, mas eu acredito que, sem dúvida, é um mecanismo que vem para facilitar e modernizar, né, simplificar o acesso ao crédito. Outra, a lei, né, que você citou, a 14.421, ela simplificou diversos procedimentos realizados ao registro de garantias, tornou isso mais célere, mais ágil, né, mais eficiente, né, e sem dúvida contribuiu muito para a economia do processo em si. Mas o que eu gostaria de destacar, até o Rafael já citou, é a criação dos fundos de investimento, né, os fundos, os chamados FIAGRO, né, os fundos de investimento na cadeia produtiva do agronegócio. Veja, toda a atividade econômica, ela depende, né, de fomento, de custeio. E o Brasil, historicamente, ele dependia do governo federal liberar dinheiro, liberar os pacotes de desenvolvimento, até por uma questão de soberania, né? Porque nós temos o direito agrário, um dos pilares é o princípio de garantia da segurança alimentar do país. Então, se um país não garante a sua segurança alimentar, vira uma zona conflituosa, né? Se você não tem comida para abastecer a sua população, as consequências são trágicas, né? Então, uma das políticas do governo é fomentar a atividade que produz alimento, né? Mas o Estado tem lá suas limitações, né? E aí, com uma forma de sair um pouco do Estado, foi criado essa figura dos FIAGROS, né? Que são fundos de investimento particular, né? Que compram créditos e vendem isso no mercado, na bolsa, vende isso no mercado de balcão, né? Para que nós, pessoas físicas, possamos investir nisso, né? Então é possível que nós vamos lá e compre cota de um fundo ligado ao agronegócio, né? E diretamente, né, ou indiretamente, invista nessa cadeia produtiva, né? A troco de uma remuneração, óbvio, né? Mas que vai fomentar o desenvolvimento desse mecanismo. E dentre as inúmeras possibilidades que o FIAGRO trouxe, uma que eu acho fantástica, e aí a depender da realidade de cada produtor, né, da sua estrutura, do seu nível de operação, que são as operações de lease e sale-back. Então, o produtor ele pode vender a sua propriedade para o fundo de investimento e arrendá-la do fundo de investimento. Com isso, ele capta dinheiro, ele se estrutura, né, e
passa a pagar o arrendamento para o fundo imobiliário, que vai remunerar os seus investidores, e ao final do contrato, o produtor tem a opção de comprar o imóvel de volta, né, nas condições estabelecidas no contrato. E veja que essa é uma questão interessante, Érica, de se pontuar, porque às vezes o patrimônio que o produtor tem engessado na terra, o valor financeiro, ele não se justifica mantê-lo na terra. Ele consegue um retorno muito mais interessante, muito maior, se ele pega esse dinheiro e investe em qualidade, em pesquisa, em maquinários, enfim. Em maquinários também tem gente que faz o mesmo propósito, ele terceiriza, porque às vezes não vale a pena você ter uma máquina, uma colhedeira de 3, 4 milhões de reais parado na fazenda ali, é muito melhor você terceirizar essa etapa da produção, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, né, esse novo mecanismo que foi criado, né, foi trazido pela Lei 14.130. Excelente. Para que a gente continue nos temas em voga que estamos tratando durante todos os episódios do Ribcast, a gente não pode deixar de falar de regularização fundiária também. Rafael, a pergunta agora é para você. Outra questão importante no que diz respeito agora à regularização fundiária rural. A gente sempre comenta que REURB, regularização fundiária urbana, mas a regularização fundiária rural, ela segue algumas particularidades que não são observadas nos grandes centros urbanos. Como que você vê esse cenário no ambiente rural, pensando desde o produtor familiar, o pequeno produtor, até as grandes propriedades? Então, o problema da propriedade rural, da regularização, eu digo, né, não da propriedade rural em si, que propriedade rural não é um problema, seria histórico já. Porque desde o tempo da nossa, não colonização, eu digo, porque ali seria entrar no outro fato histórico, mas seria da nossa independência, né? Passando do Império para a República, redemocratização e por aí vai. A forma de expansão territorial brasileira, ela difere de alguns outros países, principalmente Estados Unidos, que teve, creio, mais êxito que nós nisso, quando expandiu para a fronteira, né, que era o Homestead Act lá, que é aqueles filmes de Western que o pessoal gosta de assistir, Velho Oeste, Bang Bang. Tem um pouquinho de verdade ali, porque muitas terras ali foram conquistadas a ferro, fogo e sangue, né? Principalmente na abertura do Oeste americano com as fronteiras indígenas, ali na época, a fronteira com o México. O nosso não foi bem assim. O nosso foi meio que um jeito mais abrasileirado de conceder terras desde o início. Só que essas terras, por algum motivo, nunca tinham títulos ali que seriam definitivos, vamos assim dizer. Em alguns casos mais problemáticos, né, alguns estados, o Paraná teve muito isso, no começo, com titulações, mais de uma titulação de mesma área, o que ocorre em alguns casos no norte do Mato Grosso. O Pará tem muito esse problema, que envolve grilagem de terras, que envolve apadrinhamentos políticos, envolve vários tipos de autoridade, decisões erradas do judiciário, mas isso é todo um fato histórico que ocasiona problemas até hoje, porque muita gente está em cima da terra, tem o registro, ou até ainda não tem um título ali que é provisório, tem um contrato de posse, alguma coisa do tipo, e o governo titula essas terras desde que o Brasil é Brasil, desde que nós somos independentes, mas nunca concede um título definitivo para a pessoa. Isso nos casos que vemos até hoje aí dos assentamentos. Aquilo ali vai se prolongando. Dá um título provisório ali, um título precário ali, uma concessão de uso de 5 anos, aí ele espera que a pessoa fique 5 anos e dá outro mais 5, quando completou X anos ali, aí muda um sistema, muda um governo,
começa tudo de novo, até alguém titular definitivamente, isso aí já está em terceira, quarta geração da família dentro daquela terra ali. Isso impede progresso, porque impede a pessoa de querer investir na terra. É difícil você querer investir com um risco, e um risco maior da terra não ser sua. Então, há um problema de titulação. E como é que é esse problema de titulação, principalmente na faixa de fronteira, que é onde a gente é situado? Faixa de fronteira é uma linha de 150 km a partir da fronteira. Nós aqui do Mato Grosso do Sul, a partir de Paraguai e Bolívia, né? Mas vamos ter Uruguai, Argentina, e mais para cima aí, Peru, até Venezuela, né? Descer a Venezuela, Colômbia, Peru ali. Vamos ter várias faixas de fronteira aí pelo país, que é muito grande, né? E cada região com suas peculiaridades. Dentro dessa faixa de fronteira, a responsabilidade pela regularização dessas titulações de terras que são chamadas devolutas, que eram terras públicas, que foram concedidas a particulares, é do governo federal. Mas, no decorrer do tempo, em alguns casos o município, mas em grande parte os próprios estados, titulavam essas terras, essas áreas, né? Então, o título, vamos dizer assim, é como se eu comprasse de quem não é dono. Eu recebesse aquela área ali de quem não é dono, porque não era o governo estadual que era o próprio detentor ali da titularidade da terra, mas sim o governo federal, a União, no caso. E isso foi sempre sendo arrastado, seja pelos institutos ali da época, o IPRA, hoje o INCRA, isso nunca funcionou. Em 2015, aprovaram uma lei, chamada a Lei 13178, que ela visa, que ela mesma, pela própria lei, esses imóveis estão todos ratificados. Só que para regularizar essas áreas, todo proprietário ali dentro dessa faixa de fronteira que se enquadra dentro dos requisitos que estão ali na lei, ele tem que fazer um procedimento. Ela é como se fosse um procedimento declaratório, ela não é constitutiva. Ele é constitutivo na medida em que vai precisar de uma averbação ali da matrícula. Eu vou trazer para a matrícula aquela informação que aquele imóvel está ratificado. Só que para trazer essa informação, o proprietário vai cumprir uma série de requisitos. Nisso, o Mato Grosso foi pioneiro, né, em aprovar um provimento. Em 2019, o provimento 43, eu acho que é alterado eu acho que é o 12 agora, recente, de 2024. O Paraná também tem um provimento que alterou os artigos lá dele, incluiu artigos para regularizar a faixa de fronteira. O Mato Grosso do Sul, agora no mês de julho, editou o provimento 309, também para regularização dessas áreas em faixa de fronteira. Isso para quê? Para dar segurança para o proprietário rural, e para o registrador. O que é essa segurança, no caso? É de procedimento. Por quê? Porque eu posso entender aqui, vamos dizer, que o cara tem que me apresentar a certidão X. O outro registrador aqui no município ao lado, ele vai entender que além do X tem que o Y. Tem que apresentar outro documento, aquele, e por aí vai. Então fica uma insegurança dentro de um procedimento. Se você tem uma infinidade de registro de imóveis na faixa de fronteira, poderia haver um procedimento diferente para cada um de acordo com a interpretação da lei, já que ela não traz os requisitos legais específicos, ela traz como seria a ideia. Né? Dá para você trabalhar em cima da ideia, isso não é o demérito da lei, a lei é muito boa, para regularizar uma situação que vem desde 1850, que foi a primeira lei de terras no Brasil, mas desde 1824, que foi a nossa independência ali de Portugal, já havia problema de terras também. Então, olha a data disso aí. 200 anos aí de problema de problemas fundiários no âmbito rural. Então, os provimentos, eles vão exigir basicamente as certidões que o produtor rural, o proprietário rural, no caso, vai ter que apresentar. O que ele vai ter que fazer além disso? Você tem que apresentar CCR, você tem que apresentar o CAR atualizado, você tem que apresentar o ITR negativo, você tem que apresentar a certidão municipal ou não, e por aí vai, para não ficar na cabeça de cada registrador, quando eu digo na cabeça, na interpretação de cada um do que seria os requisitos legais, para diferenciar o procedimento. Então, esses estados já estão mais seguros nisso. Havendo diferença entre um e outro, que destaco o laudo técnico de localização, por exemplo, que nos estados do Mato Grosso e do Paraná exigem, e no Mato Grosso do Sul foi pensado um pouco diferente. Ele exige o laudo técnico, mas só para imóveis rurais que estão localizados em municípios
dentro da faixa de fronteira, mas que não tem o seu território na integralidade dentro dessa faixa de fronteira. Por exemplo, Amambai, Coronel Sapucaia, Ponta Porã, Aral Moreira, Bela Vista, Antônio João, são municípios na faixa de fronteira que eles estão integralmente dentro dos 150 quilômetros. Então, seria meio óbvio, redundante eu pedir um lado de localização. Já tem outros municípios, que nem Sidrolândia, que é vizinho a Campo Grande, que ela tem parte do território dentro da faixa de fronteira. Então, para me diminuir o custo, que aí vem porque esse estudo tem que ser feito por um técnico habilitado, um engenheiro, que vai expedir ali uma RTzinha e falar esse imóvel está dentro da faixa de 50 km ou não está dentro da faixa de 150 km. Então, foi pensando nisso que você pode ver umas divergências, não sei, mas eu chamaria de diferenças ou outra dentro do provimento, mas todos caminham no mesmo sentido, né, de dar segurança para isso. E os imóveis também podem ser regularizados também, por exemplo, com o usucapião extrajudicial, que é mais comum ver imóvel urbano. O usucapião extrajudicial, ela é chamada assim porque ela é feita dentro do sistema extrajudicial, com participação do tabelião de notas, do cartório de registro de imóveis, mas ela não exclui o poder judiciário também. Ela é só um mecanismo a mais de reforço de regularização fundiária. Sobre esse tema, Rafael, o Marcelo também tem uma experiência para contar aqui do Paraná, não é, Marcelo? Não foi feita uma cartilha? Você poderia falar sobre ela para nós? Sim, Érica. Nós trabalhamos, né, em cima do provimento 318 da Corregedoria e numa união de esforços, aí, numa parceria muito legal com o sistema FAEP, nós desenvolvemos uma cartilha, né, ARIPAR, né, Associação dos Registradores de Imóveis aqui do Paraná, e o sistema FAEP, uma cartilha explicativa, né, o que é faixa de fronteira, quais municípios estão, o que precisa ser feito, né? Inclusive a cartilha está disponível para download no site da ARIPAR, entra na aba REURB, tem lá a cartilha de ratificação na faixa de fronteira, um material muito, muito legal, muito bem explicativo, que facilita bastante o entendimento dessa matéria. Excelente. No decorrer dessas perguntas, nós percebemos o que com a resposta dos nossos participantes? Primeiro, toda atividade econômica precisa e depende de uma base de fomento, né? Na atividade econômica do agronegócio, o Marcelo Cavalli, registrador aqui do Paraná, comentou que nós temos 3 personagens principais: o mercado, o registro e o produtor. Como parte desse tripé mencionado pelo Marcelo, o registro de imóveis se coloca sempre no lugar da ponte entre o que a norma exige e o que o seu usuário precisa. Se nós fazemos parte desse tripé neste mercado do agronegócio, estamos sempre lá preparados para atender e fazer essa ponte do que o produtor precisa e o que o Estado exige através das suas normas. Um outro ponto muito importante e por fim dessa abordagem é pensar que o registro de imóveis ao lado do agronegócio se manifesta e protagoniza mecanismos de proteção e de acesso ao crédito. Não só isso, o registrador imobiliário não só faz parte dessa análise legislativa e constrói essa ponte, mais uma vez, mas também proporciona e faz parte da regularização fundiária, como esses exemplos que os 2 colegas, o Rafael, do Mato Grosso do Sul, e o Marcelo acabaram de mencionar. E para finalizar essa abordagem, nós não podemos deixar de falar do futuro. Com todo esse conteúdo riquíssimo, eu preciso saber do Marcelo e depois do Rafael quais são as possibilidades para o futuro do registro de imóveis junto ao agronegócio. O que vem por aí, Marcelo?
Olha, Érica, Que perspectivas nós temos? olha, eu sou um otimista, né, incorrigível. Eu penso que o futuro dessa parceria é de fortalecimento e de muita prosperidade, sabe? E nós estamos trabalhando para isso, né? Arduamente, construindo mecanismos, construindo ferramentas de integração, de redução de custo, né? Vamos citar, por exemplo, cara, uma ferramenta que o Registro de Imóveis do Brasil desenvolveu, que é fantástica, que é o mapa. Cara, você entra no mapa do Registro de Imóveis, é sensacional você poder analisar a quantidade de dados que nós temos ali, que você pode verificar, né? Por exemplo, o mercado financeiro pode ir lá e verificar se sobre aquela matrícula existe um embargo, se existe uma questão ambiental, enfim, né? As camadas que foram colocadas ali é algo fantástico, né? Que mais? Cara, uma coisa, um assunto que hoje praticamente não tem lugar, né? Mas que em breve vai estar na boca de todo registrador: crédito de carbono. Eu acredito muito que o desenvolvimento do mercado de carbono ele vai estar diretamente ligado, né? O registro de imóveis ele vai ser um dos principais atores deste mercado, né? Imagine, Érica, né? Um exemplo hipotético: estamos no Paraná, né? No mesmo bioma, um produtor que tenha uma reserva legal, por exemplo, aqui em Terra Roxa, e que tenha outra propriedade ou não, né, aí na sua circunscrição, né, Mandaguari, poder fazer um arrendamento de crédito de carbono para fazer uma compensação de reserva legal com 2, 3 cliques, né? Puxa de uma matrícula aqui de Terra Roxa, aloca numa matrícula imobiliária de Mandaguari e resolveu, né? Ou seja, a ferramenta, a tecnologia, ela está aí para ser usada, né? Cabe a nós utilizarmos bem dela e desenvolvermos esses mecanismos que eu tenho sem dúvida nenhuma, né? Vai ser um dos grandes expoentes do registro de imóveis nos próximos anos. Que honra. Rafael. Dando um exemplo, por exemplo, do como algumas coisas já são realidade, né? O futuro, amanhã já estamos trabalhando com ele, em alguns casos, esporádicos, mas estamos fazendo registro aqui de áreas de empresas que se constituíram justamente para, não o carbono, o carbono em si, né? O crédito do carbono em si, mas elas adquirem áreas, preservam essas áreas e vendem cotas, né, para fazer a compensação de reserva em outras áreas do estado ou até em outros estados. Então, tem que ter um estudo ali de bioma, né, para o órgão ambiental estadual aprovar. Dependendo da área, vai competir ao IBAMA, que é o órgão federal, mas essas áreas já estão sendo comercializadas e isso está gerando alguma forma ali de desenvolvimento econômico, porque aquela empresa vai ter funcionário, vai ter gente trabalhando, está emitindo os títulos, está rodando a economia. O proprietário ali que tem uma área devastada, não tem como recuperar, ele adquire essas cotas, então ele regulariza a sua área também, então isso gera todo o efeito. Ele vai ter acesso ao crédito, ele vai poder produzir e por aí vai. É toda uma cadeia que é interligada e uma auxilia a outra. Eu acho que o registro de imóveis ele passa necessariamente pela informatização, não que ele não seja informatizado, ele já vem andando nisso há muito tempo. Não é de agora da pandemia, só depois da pandemia. A informatização ela existe e traçando um paralelo com o próprio registro de imóveis, a matrícula ou o registro existe para concentrar as informações ali. Então, é muito mais fácil eu pegar uma matrícula e olhar tudo que o imóvel tem ali dentro daquele registro, tal qual a averbação da cédula que foi feito o penhor, que agora vai uma averbação para a matrícula, quando o proprietário rural emite aquela cédula.
eu tenho tudo ali, eu sei de penhor, eu sei se o imóvel está gravado, eu sei se ele está sendo utilizado para fomentar alguma coisa, eu sei se o cara é proprietário ou não, se eu não estou comprando imóvel de pessoa errada, se tem algum direito de uso, se tem alguma restrição administrativa, alguma disponibilidade, ou seja, eu sei tudo, eu posso saber tudo do imóvel ali. E caminhamos nesse sentido para a matrícula ficar, o registro de imóveis com a matrícula ficar protegido nesse sentido. Porque ainda temos algumas exceções legais, né? Principalmente questões de direito tributário e algumas questões trabalhistas ainda que lutam aí para não fazer parte desse, não sei se lutam, né? Mas não está tudo dentro da matrícula. Mas a concentração do registro de imóveis também ocorre na informatização por centrais, que a gente começou com as centrais estaduais, hoje estamos caminhando para uma central nacional, já existe a central nacional, e essa central nacional seria o braço tecnológico, seria o ONR. E já com o mapa, que é do nosso registro de imóveis do Brasil, que é a nossa associação nacional, todos trabalham juntos para desenvolver isso, para todos os cartórios, do pequenininho ao grande, poderem prestar o mesmo serviço, independente da infraestrutura de cada um, mas prestar um serviço bem prestado, um serviço de qualidade, um serviço eficiente que a pessoa hoje, igual todo mundo hoje, seja um joguinho ou o cara investe mesmo, ele tem ali a corretora na sua mão, tem o banco na sua mão, a gente já tem hoje o cartório na nossa mão, né? Pelo menos na tela do computador, se você quisesse acessar o cartório e pedir uma certidão, vai sair ali. Então a gente está trabalhando para unificar isso tudo dentro de uma plataforma, para todos integrarem essa plataforma, e eu creio que é por aí. É um canal, mesmo que descentralizado, e eu acho que o segredo de um dos sucessos do registro de imóveis, o sistema brasileiro está aí, porque essa descentralização, eu não tenho só um servidor, eu tenho mais de 3.000 servidores, então a informação está muito bem protegida, porque ela está protegida dentro da atividade, ela está protegida em ambientes virtuais e em ambientes físicos, por cada uma dessas pessoas e várias outras formas de proteção, né, que eles trata da segurança, da tecnologia da informação, que vai trocar uma informação não só útil como segura, quanto célere também. Então, acho que a importância, o caminho vai ser mais nesse sentido, quanto à atividade em si, além das questões que o colega colocou também. Que episódio incrível! Poderíamos passar ainda horas debatendo sobre a relação entre agronegócio e registro de imóveis do Brasil, mas precisamos finalizar. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Marcelo, do Rafael, que contribuíram para o nosso conhecimento para esse debate. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço, Érica, é uma honra estar aqui, poder participar desse programa que você conduz com tanta competência e tanta qualidade, e que sem dúvida é uma fonte de inspiração para a gente continuar trabalhando e fazer um registro de imóveis melhor a cada dia. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, em nome de todos os registradores aqui do estado do Mato Grosso do Sul, estado muito ligado à atividade agropecuária, né, atividade agrícola, agronegócio. Agradeço a participação aqui minha, a oportunidade de ter participado, aliás, e vamos contribuir. O registro de imóveis forte vai contribuir para todos as outras pernas que o tripé que o Marcelo comentou, né? Vamos ficar todos mais fortes. Muito obrigada, Rafael. Ficou claro nesse episódio a relação entre registro de imóveis do Brasil, tecnologia e conhecimento. Finalizamos este 7º episódio, que sai exatamente no dia 21 desse mês. Por que dia 21? Porque dia 21 de outubro é dia do registro de imóveis do Brasil. Obrigada e continue seguindo a gente no YouTube, Instagram, Spotify, Deezer, e até o nosso próximo episódio. Aguardo vocês. Obrigada.